Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 121. Ichigo olhou para Grinjov e sorriu. Desculpe, Grinjov. Esse aquecimento foi longo demais. Nossa luta termina aqui. Enquanto falava, Ichigo puxou Grinjov em sua direção e derrubou tensas Zangetsu sem piedade. Shak. Grinjov foi quase cortado ao meio pela greve. Mesmo assim, ele conseguiu se manter de pé. O último, ataque. Grinjov ofegou enquanto saltava no ar, juntando as mãos no peito. Garra da Pantera. Um movimento baseado em cero azul, condensado em cortes semelhantes a garras. Até Ichigo conseguia sentir a imensa pressão espiritual por trás disso. Então seu último movimento, hein? Ichigo abaixou a cabeça um pouco. Embora Grinjov não pudesse representar uma ameaça em seu estado atual, Ichigo ainda sentia respeito por um oponente tão digno. Jetsuga. Tensho. Ichigo não tinha movimentos chamativos como os outros. Mas este ataque Jetsuga Tensho. Até mesmo alguém como Iwasha ou Yamamoto Genryuzai seria imediatamente enviado para o inferno se fosse atingido diretamente. Uma onda crescente negra avançou em direção a Grinjov. Grinjov respondeu com ambas as garras, cortando seus arcos de energia azul para colidir com o Jetsuga preto que se aproximava. Kurosaki e Ichigo. Grinjov. Ambos gritaram, despejando até a última gota de pressão espiritual em seus ataques. Mas, no final das contas, Grinjov era apenas um pouco mais fraco. O poderoso Jetsuga Tensho de Ichigo destruiu a garra da Pantera e atingiu o peito de Grinjov. No momento em que foi envolvido pela energia negra, Grinjov soube, estava tudo acabado. Morrer nas mãos de um oponente tão poderoso. Ele poderia aceitar isso. Ele fechou os olhos lentamente e esperou pela morte. Mas, o fatal Jetsuga passou direto por ele. Embora não tenha sido consumido por ela, a garra da Pantera havia tirado muito dele. Grinjov perdeu a consciência e caiu do céu. Ichigo rapidamente o pegou pelo braço. Esse tipo de oponente não, esse tipo de Hollow. Ele não podia simplesmente deixar morrer daquele jeito. Vitorioso, Ichigo carregou o meio-morto Grinjov de volta para a plataforma alta onde Oriumi e Nel estavam. Quando Nel viu que Ichigo havia vencido, ela começou a chorar e se jogou nos braços dele em uma corrida super rápida. Ichigo. Uau! Ichigo sorriu desamparadamente enquanto a confortava. Tudo bem, viu? Estou perfeitamente bem. Grinjov, enquanto isso, estava totalmente inconsciente agora. Coitado, desde o momento em que apareceu foi espancado até a morte. E agora? Ele se tornará oficialmente Grinjov, o tapete. Depois de levar Oriumi e Nel até a base do pilar vermelho, Ichigo verificou as posições dos outros. Tudo bem, vamos encontrar Rukia e o resto. Depois, descobriremos como voltar para o mundo real, disse ele a Oriumi. Mas naquele momento, Grinjov, recém-curado por Oriumi, sentou-se de repente. Oriumi está completamente assustada. O que você está fazendo? Você ainda está gravemente ferido. Ela gritou. Mas Grinjov a ignorou. Mesmo tendo sido forçado a sair da forma Resurrección devido a ferimentos graves, ele ainda agarrou sua Zanpakutou e a apontou para Ichigo. Kurosaki Ichigo. Eu ainda não morri. Vamos acabar com isso. Ele avançou. Mas Ichigo casualmente pegou seu pulso com a mão nua, parecendo irritado. Se quiser lutar de novo, cure-se primeiro. Eu te enfrento a qualquer momento. Mas desta vez você perdeu. Então deite-se e faça o seu maldito tratamento. Ichigo jogou Grinjov para longe. Grinjov mal se firmou com sua Zanpakutou prestes a atacar novamente, apenas para ser chutado para longe por uma estranha arma em forma de pé. Que diabos? Ichigo ficou atordoado. Não havia muitos Zoulous ou Shinigami que pudessem passar por seu sentido espiritual daquele jeito. E agora alguém tinha acabado de aparecer bem ao lado dele. O homem parecia um maldito espantalho, alto e magro, com a cabeça envolta em um pano branco e empunhando uma enorme foice em forma de lua crescente, ainda maior que ele. Pareciam duas luas crescentes costuradas juntas. Quem é você? Ichigo perguntou calmamente. Embora a furtividade do cara fosse impressionante, sua pressão espiritual era tão fraca que não preocupou Ichigo nem um pouco. Quem sou eu? Zombou o recém-chegado. Eu sou o 50º espada, Noitra. Com isso, ele saltou alto no ar, bateu palmas e balançou sua lâmina crescente direto na direção da cabeça de Ichigo. Mas Ichigo avançou instantaneamente para o lado de Grinjov e pegou o golpe com uma mão, sem nenhum esforço. Então, com uma explosão de poder, ele jogou Noitra para longe. Ei, Kurosaki Ichigo. Grinjov é seu inimigo, certo? Então por que você está protegendo ele? Perguntou Noitra, confusa. Por quê? Porque eu não suporto pessoas oportunistas como você, que atacam quando os outros estão caídos. Ichigo disparou. Grinjov e Ulquiorra eram oponentes que ele poderia lutar com honra. Mas alguém assim? Ichigo não ia ser educado. Alimentador de fundo? Está me chamando assim? A pressão espiritual de Noitra aumentou, e uma tonalidade verde clara o envolveu. Mas mesmo depois da batalha anterior, Ichigo não se intimidou nem um pouco. Você é um aproveitador. Se fosse em qualquer outro momento, eu nem me daria ao trabalho de lutar com você, disse Ichigo, com o desgosto evidente no rosto. Enfurecido, Noitra balançou sua foice crescente descontroladamente. Mas Ichigo desviou de todos os seus ataques, humilhando-o com facilidade, provocando-o ainda mais. Ao vê-los lutar, Nel começou a tremer. Ishi, vá. Por favor, bata nele. Ela choramingou, aterrorizada. Mas quando Noitra ouviu a voz de Nel, ele parou. Ele se virou para ela e a encarou. Nel, é você? Ichigo ficou atordoado. Claramente Noitra a reconheceu. O que você quer dizer? Você conhece a Nel? Perguntou Ichigo, carregando-a nas costas. E então você não sabe a verdadeira identidade dela, hein? Então deixe-me esclarecê-la. Noitra deu um sorriso malicioso. Ela era uma das espadas.
Seu nome verdadeiro é Neliel Tuodelshan. Ele pensou que revelar a identidade dela abalaria a confiança de Ichigo, mas sentir Nel tremendo em suas costas só aumentou a fúria de Ichigo. Eu não sou um espada. Nel gritou claramente sem se lembrar do que estava falando. Ichigo acariciou gentilmente sua cabeça e olhou friamente para Noitra. Tentando criar uma barreira, Noitra continuou. Ela está te usando. Ela só ficou com você para se infiltrar em Las Noches e se vingar. Ela não está mentindo. Nel gritou das costas de Ichigo. Estou com Ichigo porque é divertido. Eu não sou um espada. Ichigo nunca acreditou nas mentiras de Noitra nem por um segundo. Se não fosse por Nel e os outros, eles nunca teriam chegado tão longe em Las Noches. E Nel, se ela realmente precisasse de ajuda, teria dito isso diretamente. Não se preocupe, Nel. Claro que acredito em você. Se for você, sei que sempre falará com o coração, disse Ichigo gentilmente. Nel não conseguiu mais conter as lágrimas. Mas essa troca só confirmou uma coisa para Noitra. Nel realmente havia perdido suas memórias. Aproveitando a oportunidade, ele lançou um ataque contra ela. Mas ele não tinha mais chance. Eu disse, chega. Ichigo rugiu enquanto varria tensas Zangetsu. Uma enorme onda de energia forçou Noitra a recuar. Então, você realmente perdeu a memória. Eu bati sua cabeça com tanta força que acho que faz sentido. Noitra riu cruelmente. Foi isso. A fúria de Ichigo não pôde mais ser contida. Seu desgraçado. Foi você? De repente, atrás de Ichigo, uma máscara demoníaca e oca, semelhante a um touro, se formou. Sua pressão espiritual aumentou como um monstro, lançando Noitra pelo ar. Mas Ichigo ainda não havia perdido completamente o controle. Desde que Nel estava ferido, era a hora do selo do rei entrar em ação. Energia dourada infundida com Reiatsu Hollow se reuniu acima da cabeça de Nel. À medida que se misturava ao fragmento da máscara, as rachaduras começaram a se fechar lentamente. O quê? De jeito nenhum. O rosto de Noitra empalideceu. Com medo da recuperação total de Nel, ele atacou Ichigo com sua arma crescente. Mas Ichigo apenas olhou para ele. E naquele único olhar, Noitra caiu de joelhos. Assim como quando Aizen olhou para Grinjov, a pressão por si só já era avassaladora. Você realmente é tão poderoso quanto Lord Aizen disse. Noitra tremeu. Agora ele entendeu? Quando Aizen disse, se você encontrar Kurosaki Ichigo, abandone a missão e fuja, ele quis dizer isso mesmo. Porque antes, mesmo depois da luta com Grinjov, Ichigo não havia usado esse tipo de poder avassalador. E naquele momento Ichigo abaixou a mão. O poder do selo do rei era simplesmente avassalador. Em poucos segundos, o ferimento na cabeça de Nel foi completamente curado. E não apenas isso. Suas memórias e força também voltaram à tona. Bum! Uma tremenda pressão espiritual explodiu do corpo de Nel. Até as ondas de choque abalaram todas as noches. Ishida e os outros, ainda em batalha, sentiram isso imediatamente. Peixe e Dondoshaka reconheceram-no imediatamente. É a lei de Nel. Ela voltou. Noitra não conseguia acreditar no que estava vendo. Impossível. Eu derrotei a Neliel. Eu quebrei a máscara dela. Como ela pode ter voltado? O arrependimento o consumiu. Se ao menos ele a tivesse matado naquela época, nada disso estaria acontecendo. Mas em vez disso, ele escolheu o método mais cruel, quebrando as máscaras dela e de seus subordinados e abandonando-os no eco-mundo para morrer. Agora, ele estava pagando o preço. Um estrondo enorme ecoou. A silhueta de uma mulher saiu da fumaça, e seu primeiro movimento chocou a todos. Ela usou seu corpo enorme para sufocar a cabeça de Ichigo, enterrando-o fisicamente em seu seio. Ichigo, estou tão feliz por ter te encontrado de novo. Nel gritou alegremente, agarrando-se firmemente à cabeça dele. Ichigo estava praticamente sufocando. Nel, vou desmaiar. Foi assustador. Mesmo alguém tão poderoso quanto Aizen não teria chance contra esse abraço sufocante. Oriumi corou ao ver. Afinal, ela era a única presente que conseguia fazer o mesmo efeito com seu próprio equipamento. Ao ver Ichigo prestes a desmaiar, Nel rapidamente soltou. Ichigo, finalmente respirando novamente, tinha a expressão de um homem que acabará de escapar da morte. Diferentemente de outros Arrancar, o buraco Hollow de Nel ficava em seu peito. Tirando o fragmento ósseo na testa, ela não parecia diferente de uma garota humana normal. Capítulo 122. Ichigo, estou tão feliz por finalmente ter encontrado você. Neliel sorriu enquanto se agarrava firmemente a Ichigo. Embora tivesse afrouxado um pouco o aperto, todo seu corpo ainda pendia dele. Mas diferente de sua forma infantil anterior, essa versão honeста e madura de Neliel era um pouco demais para Ichigo aguentar. Neliel, você está muito perto. Muito perto. Ichigo disse desamparadamente, sem ousar empurrá-la com muita força. A intimidade aberta deles despertou uma série de emoções em quem assistia. Oriumi corou furiosamente, seu rosto ficando vermelho. Mas Noitra? Ele estava prestes a explodir. Seu desgraçado. Você está me ignorando completamente. Ele gritou, com as veias saltando na testa. Mas nem Ichigo nem Neliel lhe deram um olhar. Neliel, um Arrancar da classe Vasto Lorde. Se essa fosse a linha do tempo original, com sua pressão espiritual temporariamente restaurada, então talvez Noitra tivesse uma chance de uma vitória rápida. Mas agora, esta Neliel havia se recuperado completamente. Não apenas recuperada, sua força foi aumentada pela Reiatsu de Ichigo e pelo poder do selo do rei. Para ser franco, ela provavelmente poderia matar Noitra com um único olhar. Uma mera classe adjuxas como ele nem sequer merecia ser observado. É claro que essa versão de Neliel também havia recuperado todas as suas memórias. E embora fosse gentil por natureza, ela não havia esquecido que Noitra e Sayalaporro fizeram com seus antigos subordinados. Ichigo, deixe-o comigo. Neliel disse, seu olhar se fixando em Noitra pela primeira vez com uma rara intenção assassina. Não havia necessidade de falar com alguém como Noitra. Ela ia acabar com ele.
Neliel, você tem certeza? Ishigo perguntou. Não que ele não confiasse nela, era só que ela não tinha realmente demonstrado seu poder desde a transformação. Aquela onda de Reiatsu anterior também havia sido misturada com a sua. Não se preocupe, Ishigo. Eu sou forte. Ela piscou para ele e o soltou, pegando uma zanpakuto verde do chão. Os olhos de Ishigo se voltaram para suas costas, notando o número gravado em sua carne. O número 3. Noitra não estava mentindo. Neliel já foi um dos espada, o terceiro espada. Sem hesitar, ela levantou sua lâmina e avançou em direção a Noitra. Noitra congelou. Aquela silhueta familiar. Ele a conhecia muito bem. Ele já a emboscou no passado, furioso porque uma mulher ocupava uma posição mais alta que a dele no campo de batalha. Quem diria que esse espada não passava de um machão inseguro? Mas por mais que ele conhecesse Neliel, ela o conhecia ainda melhor. Com um único sonido, ela apareceu na frente dele e o cortou com sua lâmina. Noitra tentou bloquear, ele realmente tentou, mas o golpe acertou em cheio seu peito. Ele nem conseguiu resistir. A velocidade e a força do seu golpe estava em um nível que ele simplesmente não conseguia igualar. O medo de ser dominado por Neliel voltou imediatamente. Impossível. Eu fiquei tão mais forte enquanto você era impotente. Como você ainda consegue ser mais forte do que eu? Noitra gritou, balançando sua arma gigante, parecida com uma foice, descontroladamente em desespero. Mas Neliel, isso era brincadeira de criança. Ela desviou casualmente dos ataques dele e girou para dar um chute reverso, acertando o calcanhar na barriga de Noitra. Estrondo. Ele saiu voando, caindo no deserto e ficando imóvel, questionando toda a sua vida. Mas quando ele pensou que o próximo golpe viria, Neliel se afastou dele e pulou de volta para os braços de Ishigo. Ishigo piscou surpreso. Ele honestamente não esperava que a garotinha oca que ele resgatou possuísse uma força tão avassaladora. No momento, Neliel pode ser a segunda mulher mais poderosa que Ishigo conhecia, atrás apenas de Unohana. Nem Rukia, nem Sena, nem mesmo Yoruichi ou Soifon puderam se comparar. Oriumi, vendo esse abraço repentino, não pôde deixar de gritar. Senhorita Neliel. Pô, por favor, solte o Ishigo. Mas Neliel não demonstrou nenhum sinal de que iria desistir. Na verdade, estava claro que ela só agia assim com Ishigo, principalmente considerando quão fria e composta ela estava enquanto lutava segundos antes. Seu desgraçado. Toma isso. Noitra, furioso ao ver Neliel ainda flertando no meio da batalha, disparou um cero dourado diretamente neles com sua boca. Neliel olhou para a explosão, sem nem mesmo tirar o braço de Ishigo. Ela bloqueou com uma única mão. Então abriu bem a boca e devorou o cero. No instante seguinte, ela cuspiu de volta com mais velocidade e força. Ele tinha esquecido. Já fazia tanto tempo que ele tinha esquecido completamente desse movimento. Cero doble. A habilidade de absorver o cero de um oponente e devolvê-lo mais forte do que antes. Um pesadelo para qualquer Hollow. Para uma raça que dependia muito de ceros como seu trunfo, isso era praticamente um contra-ataque difícil. O ataque atingiu Noitra. Seu braço direito, que ele usou para bloqueá-lo, foi destruído instantaneamente. Suas costas e a máscara que o cobria também foram gravemente danificadas. Tosse, tosse. Noitra tossiu sangue e lançou um olhar frio. E pensar que um Lorde Vasto se apaixonaria por um Shinigami. Você até o ajuda a atacar sua própria espécie. Mas Neliel apenas sorriu orgulhosamente. E daí? Conhecer o Ishigo foi a coisa mais sortuda que já me aconteceu. Vou ficar com ele para sempre. Essa confissão descarada deixou Oriumi atordoada. Espere um minuto. Ishigo não estava aqui para me salvar? Por que Neliel está roubando os holofotes de repente? Este não era o roteiro que ela esperava. Noitra, enquanto isso, ficou completamente sem palavras. Não havia sentido em discutir com um Hollow apaixonado. Ishigo, você sempre me protegeu, sussurrou Neliel. Agora é a minha vez de proteger você. Soltando o braço dele, ela deu um passo à frente com um olhar penetrante. Ela segurou a espada sobre o peito. Cante, cavaleiro antílope. Sua zanpakutou começou a brilhar. Noitra entrou em pânico. Ele sabia muito bem o que estava por vir. Se Neliel assumisse a forma Resurrexion, ele estaria acabado. Ele correu em direção a ela freneticamente, esperando interromper a transformação. Tarde demais. Ele não esperava que ela fosse a ressurreição enquanto já o dominava. Isso não era lógico. Mas Neliel não estava jogando pela lógica. Num clarão de luz verde, ela mudou. Sua figura se transformou em um ser semelhante a um centauro, vestido com uma armadura ornamentada. Sua espada se transformou em uma lança enorme. A pura Reiatsu que ela lançou abalou todas as noches. Até a cúpula azul do céu parecia que poderia rachar. Foi por isso que espadas de nível 4 ou superior foram proibidos de lançar suas lâminas dentro de las noches. Felizmente Aizen interveio, usando o Ojioku para estabilizar a força ao céu em ruínas. Oriumi olhou atordoada. Aquela, é mesmo a Neliel? A menininha bonitinha de antes? Lança da luz verdejante. Neliel lançou a lança com uma força incrível. Noitra não conseguiu se esquivar. Ele tentou bloquear com sua arma. Ele quebrou. A lança perfurou seu peito e o prendeu a uma enorme laje de pedra. Ah! Sangue jorrou de sua boca. Bastou um golpe. Neliel usou o sonido na frente dele, lança erguida em sua testa. Não se preocupe. Não vou deixar você escapar tão fácil. O tom frio dela o chocou. A velha Neliel nunca falaria com tanta crueldade. Mas agora, sua Reiatsu estava fundida com a de Ishigo. Sua personalidade mudou um pouco. Ishigo me curou, e ao fazer isso, despertou algo mais profundo dentro de mim. Ela apertou ainda mais a lança. Noitra, você tem sorte. Você será a primeira a testemunhar minha segunda ressurreição. Uma pressão espiritual verde surgiu ao redor dela. Sua metade inferior centaura se dissolveu em luz verde, reformando como pernas totalmente blindadas. Sua nova forma brilhava com uma armadura esmeralda cristalina. Ela parecia menos uma Hollow e mais uma cavaleira divina. Até os chifres em sua cabeça se curvavam em volta de seu pescoço com uma armadura de ouro de Ares.
Sua arma encolheu e se tornou uma lança mais elegante, mas seu poder apenas se intensificou. Tudo brilhava como jade refinado. Sejamos honestos. Em Bleach, a força é determinada pela aparência. E agora, Neliel parecia divina. Noitra ficou horrorizada. Ele não conseguia mais sentir a Reiatsu dela. Ela sentia como se nem existisse. Mas claramente ela estava bem na frente dele. De jeito nenhum. Você não pode se libertar novamente depois de uma ressurreição. Isso é impossível. Mas Neliel não perdeu tempo discutindo. Já que você viu minha verdadeira forma, você pode morrer agora pela minha versão 0.3. Ela levantou sua lança e a abaixou, mas naquele instante sua forma cintilou e, ela retornou à sua forma infantil. O que aconteceu? Ela pousou na areia confusa. Ishigo suspirou, deu um tapa na testa e avançou para pegá-la. Ao mesmo tempo ele casualmente chutou Noitra, que estava em ascensão para baixo. Senhor Noitra. Seu subordinado sempre inútil, Tesla, saiu correndo de onde ele estava escondido. O chute de Ishigo quase arrancou a alma de Noitra do corpo. Tesla, que havia planejado emboscar Ishigo quando as coisas se acalmassem, entrou em pânico e correu para o lado de seu mestre. Ishigo, o que está acontecendo? Por que eu voltei de repente? Neliel perguntou, piscando. Ishigo explicou pacientemente. Você ainda não está acostumado com essa forma. Sua Reiatsu não está estável o suficiente, então ela desabou. Neliel deu uma risadinha e se aninhou nele novamente. Você vai pagar por machucar o Lorde Noitra. Tesla rugiu, sacando sua lâmina. Soltem. Guerreiro com armadura de presas. Seu rosto decente sofreu uma mutação? Parte superior do corpo se transformando em uma fera parecida com um javali, avançando em direção a Ishigo. Capítulo 123. Enquanto o javali furioso avançava contra ele sem um pingo de racionalidade, Ishigo nem se deu ao trabalho de erguer sua Zanpakutou. Mas, antes que pudesse se mover, alguém o antecipou. Estrondo. O ataque de Daisler foi interrompido por uma figura imponente, alguém ainda mais musculoso que o próprio Daisler. E aí, Ishigo? Você não estava aqui para resgatar alguém da Sociedade das Almas? Desde quando isso virou babá? Provocou o recém-chegado. Kenny, o que você está fazendo aqui? Ishigo perguntou surpreso. Isso mesmo, o homem que apareceu não era outro senão o capitão da 11ª Divisão, Kenpachi. Sentindo a Reiatsu esmagadora do recém-chegado, Noitra rapidamente usou sua técnica secreta para sondar a pressão espiritual de Kenpachi. Daisler, no entanto, viu seu caminho bloqueado e rugiu de raiva. Bastardo! Não fique no meu caminho. Kenpachi nem olhou para ele, ainda conversando casualmente com Ishigo. O quê? Surpreso em me ver? Naquele momento, o exame de Noitra revelou as profundezas abismais do poder de Kenpachi, e ele imediatamente gritou. Daisler, para trás. Você não consegue lidar com isso. Tarde demais. Enquanto o uivo furioso do javali ecoava atrás dele, Kenpachi impacientemente brandiu sua espada. Corte. Daisler foi cortado da cabeça aos pés com um único golpe, retornando instantaneamente à sua forma pré-ressurreição. Tão barulhento. Um homem não consegue ter uma conversa decente por aqui? Resmungou Kenpachi. Ishigo, ainda segurando Nel em um braço, piscou. Espera aí, o velho Yama não disse que não enviaria reforços para o Eco-Mundo? Não me diga que você veio só para me dar apoio? Kenpachi lançou-lhe um olhar impassível. Ishigo, não se iluda. O motivo pelo qual fomos enviados ao mundo dos vivos foi para resgatar os Shinigami estacionados, para impedi-los de agir por conta própria. O velho Yamamoto já tinha planejado tudo. Ele notou como a força de Oriumi estava melhorando depois de treinar com Rukia e Senna no último mês. Não importa o que acontecesse, o poder dela não podia cair nas mãos de Aizen. Então, enviar uma equipe de resgate era inevitável. Vocês se precipitaram. E eu não sou a única aqui, outros também vieram. Ishigo piscou novamente. Tem mais. Sim, os capitães e tenentes dos esquadrões 4, 6 e 12. Essa é a equipe completa de resgate do Eco-Mundo. Você realmente causou uma boa impressão, Ishigo, o suficiente para o velho Yama enviar tanto poder de fogo, disse Kenpachi com um sorriso largo. O Noana e Byakuya também? Ishigo estava em êxtase. Yamamoto havia destacado essencialmente os capitães mais próximos de Ishigo, com exceção de Soifon. Dos 4 capitães enviados, 3 eram bem próximos dele. Bem, agora que você sabe, afaste-se. Eu não vim até aqui para não brigar, disse Kenpachi enquanto se virava e içava sua Zanpakutou, indo direto para Noitra. Pobre Noitra. Primeiro, ele foi derrotado por Ishigo. Depois por Nel. Agora era a vez de Kenpachi. Droga. O que eu sou? Um saco de pancadas. Noitra rosnou, encarando o imponente Kenpachi. Mas sua raiva não era nada mais que uma fúria impotente. Qual é o seu nome, espada? Na verdade, deixa pra lá. Não importa. Só pegue isso primeiro. Kenpachi disse sem hesitar, brandindo sua Zanpakutou direto em Noitra. E a diferença ficou imediatamente clara. Ishigo quase arrasou com Noitra com um chute, e Nel até o reverteu à forma infantil. Mas contra a lâmina de Kenpachi, Noitra nem se mexeu. Manteve-se firme e deixou o golpe cair. Estrondo. O som era como aço colidindo. A espada de Kenpachi raspou o peito de Noitra sem deixar marcas. Noitra se iluminou. Finalmente ninguém conseguiria cortá-lo como se fosse papel. Viu só? Meu hierro é o mais forte entre todos os espada. Ele se gabou orgulhosamente. Ishigo balançou a cabeça. Nel revirou os olhos. Engraçado como Noitra não estava se gabando assim antes quando estavam dando uma surra nele. Ah, o hierro mais forte, hein? Os olhos de Kenpachi brilharam. Ele adorava romper as chamadas coisas invencíveis. Mas a excitação por si só não resolveu o problema. Kenpachi desferiu mais 2 golpes, ainda sem danos visíveis. Enquanto isso, a foice crescente de Noitra continuava cortando o corpo de Kenpachi. O que houve, Shinigami? Você não disse que me derrotaria? Você nem consegue arranhar a minha pele, provocou Noitra.
É mesmo? Kenpachi deu um sorriso irônico e então desferiu um golpe único e poderoso que fez Noitra voar. Que diabos? Noitra ficou atordoado. Aproveitando o impulso no ar, ele lançou sua foice em forma de crescente através da tempestade de areia que acabará de criar. A intenção era obscurecer a visão de Kenpachi e causar um golpe surpresa. Mas Kenpachi se esquivou facilmente. Esse era o mesmo cara que conseguia lutar às cegas no Bankai de Tozen usando apenas instinto e toque. Ele não apenas se esquivou, como agarrou a arma de Noitra e o puxou para frente pela corrente. A força era tão grande que Noitra foi puxado direto para as mãos de Kenpachi, que o jogou no chão do deserto. A espada de Kenpachi atingiu seu crânio. Este não era o lugar para testar e erro. Se falhasse, Noitra morreria. Então, Noitra rapidamente rolou para longe com uma esquiva não tão graciosa, mas eficaz, e então puxou a corrente para recuperar sua arma. Mas o ato de esquivar confirmou algo para Kenpachi. Ele estava com medo da lâmina de Kenpachi. Hahaha. Você não disse que seu erro era o mais forte? Então por que não fica aí e encara minha espada de frente? Zombou Kenpachi. Para um cara com instintos de combate matadores, Kenpachi não deixou nada passar. Noitra não respondeu. Ele estava com medo. Então ele atacou novamente. Desta vez, Kenpachi não se esquivou. Ele segurou o ataque com uma das mãos. Nunca vi alguém bloquear um golpe com os olhos e a garganta, comentou Kenpachi, e então enfiou sua lâmina bem no olho de Noitra. Noitra congelou em choque, seu olho e cérebro foram perfurados. Ele agarrou a mão de Kenpachi e enfiou a própria mão no peito dele. Então ele usou a própria lâmina de Kenpachi para levantar seu tapa-olho. Atrás dele, nada, nem olho, nem cérebro. Apenas um buraco hollow. Isso mesmo. O buraco hollow de Noitra atravessava direto a cabeça dele. Ei, você disse que qualquer um cujo cérebro fosse perfurado morreria. Mas eu ainda estou viva. Sabe por quê? Porque sua espada nunca tocou meu cérebro. Ela apenas atravessou meu buraco hollow. Noitra zombou. Kenpachi sorriu ainda mais. Hahaha. Que ótimo. Eu estava preocupado que todos os espadas fossem lixo. Suas feridas foram cicatrizadas pela pressão espiritual enquanto sua sede de batalha atingia o ápice. Kenpachi brandiu sua lâmina novamente e dessa vez ela abriu um ferimento profundo no braço de Noitra. O deserto explodiu com a força do ataque. Ishigo e Nel, observando de lado, murmuraram. Lutem direito, droga. Por que descontar no deserto? Noitra então percebeu que esse Shinigami era um monstro absoluto. Hahaha. Kenpachi uivou de tanto rir enquanto atacava, a lâmina balançando descontroladamente. Noitra bloqueou com sua foice, mas ela poderia muito bem ser feita de espuma. Kenpachi quebrou a arma e cortou o rosto. Furioso, Noitra respondeu com o cero de sua língua, seu movimento característico. A explosão dourada atingiu Kenpachi, só para o maníaco pegar o cero e jogá-lo fora com uma mão. Noitra ficou arrasada. Ele pensou que finalmente estava lutando contra um oponente normal, mas este não era um homem normal. Quando Kenpachi emergiu das sombras, Noitra sentiu uma pontada de medo surgir em seu coração. Mas sendo teimoso bastardo que era, ele se recusou a recuar. Ele jogou de lado sua foice quebrada e atacou com as próprias mãos. Em uma reviravolta do destino, seu soco atingiu o tapa-olho de Kenpachi e o arrancou. Naquele instante, a pressão espiritual de Kenpachi explodiu. Seu próximo golpe fez Noitra em pedaços. Toda a força do poder reprimido de Kenpachi foi então liberada. Não chegou ao nível absurdo de Nel, mas também não foi nada desprezível. Ishigo observou com um sorriso. Ele ficou mais forte. Mas, ainda não está no meu nível. Nel assentiu. Em seu coração, Ishigo era o mais forte. Noitra estava deitada na areia, atordoada. Primeiro, Ishigo humilhou. Então Nel despertou seu verdadeiro poder. Agora Kenpachi, a monstruosidade ambulante da Reiatsu bruta. Que diabos era essa escalação? Que tipo de sistema de confronto amaldiçoado jogou todos os monstros nele? Mas Noitra não estava pronta para desistir. Seu poder pode ser avassalador, mas ainda me resta um movimento. Reiatsu dourada surgiu ao redor dele. Agarrando sua foice quebrada, ele rugiu. Reze. Santa Teresa. Sua pressão espiritual varreu o deserto, ainda muito menor que a de Nel, mas o suficiente para se igualar à de Kenpachi. E a Shiru, que estava observando de longe, não conseguiu nem se levantar sob a pressão. Felizmente Oriumi e Nel estavam completamente protegidas pela aura protetora de Ishigo, mas Oriumi ainda sentia isso. Agora transformado, Noitra tinha um chifre crescente na cabeça, marcas amarelas no rosto e uma armadura em forma de dentes cobrindo seu buraco hollow. Seus 2 braços se tornaram 4. Todos os ferimentos desapareceram, e cada mão agora empunhava uma foice gigante. Ao ver isso, os olhos de Kenpachi brilharam de alegria. Sim, esse era o tipo de inimigo que valia a pena abater. Hahaha. Kenpachi rugiu enquanto atacava, brandindo a lâmina com uma alegria mortal. Mas agora, Noitra tinha 4 braços. E como uma espada poderia derrotar 4 foices? A resposta? Não seria fácil. Capítulo 124. Não apenas um dos braços de Noitra bloqueou o ataque de Kenpachi, mas o segundo braço do mesmo lado girou para trás imediatamente, cortando Kenpachi e derrubando-o no chão. Ao ver Kenpachi cair e permanecer no chão, Noitra pensou que seu movimento o havia acabado. Ele começou a caminhar em direção a Yashiru, não muito longe. Ele sabia que ela era tenente de Kenpachi. Já que Kenpachi havia eliminado sua Fraxion, era justo que ele eliminasse também o subordinado de Kenpachi. Mas antes que Noitra pudesse dar mais do que 2 passos, a monstruosa Reiatsu de Kenpachi irrompeu atrás dele como o sopro de um demônio. Num piscar de olhos, um dos braços de Noitra foi decepado por um único golpe vindo de trás. Kenpachi caminhou para frente com um ferimento profundo no peito. Não saia por aí brigando com os outros. Nossa batalha ainda não acabou. Eu estava deitado ali, pensando em como lidar com seus 4 braços, disse ele casualmente.
Você inventou alguma coisa? Perguntou Noitra, genuinamente curiosa para saber que tipo de plano milagroso Kenpachi havia elaborado. E com certeza, na verdade não. Vou só ir com mais força, disse Kenpachi. O Ichigo quase caiu de cara no chão. Então foi esse o plano brilhante que você bolou enquanto estava deitado no chão? Mas ao ouvir isso, Noitra começou a rir. Ha. Então você vai se decepcionar. Ele rugiu com uma Reiatsu dourada brilhando enquanto seu braço decepado começava a se regenerar. Como um lapso de tempo em alta velocidade, o membro cresceu instantaneamente, combinando perfeitamente com o original. Não foi tão rápida quanto a regeneração de Ukiyoha, mas ainda superou a maioria dos Arrancar. Até Nel, uma Vastolord, havia desistido da habilidade de regeneração em alta velocidade. Para Noitra, reter um pouco dela era uma característica rara. Nem todo Hollow conseguiu evoluir como Ukiyoha, mantendo a regeneração e ganhando um poder tremendo. Totalmente curado, Noitra pegou sua foice e lançou outro ataque feroz com seus 4 braços. Mas agora que Kenpachi havia percebido os padrões de Noitra, defender não era mais difícil. Ele ainda balançava sua Zanpakutou com uma mão e defendia os ataques sem esforço. Noitra cerrou os dentes e usou toda a sua força para derrubar Kenpachi com um golpe forte, mas num piscar de olhos, Kenpachi usou Shunpo para reaparecer, agarrou a cabeça de Noitra e a jogou contra um pilar. Ichigo assentiu, sentindo a pressão espiritual remanescente de ambos os lutadores. Parece que Noitra não vai derrotar Kenpachi, mas Nel franziu a testa. Não, Ichigo, estou com um mau pressentimento. Ainda tem alguma coisa errada. Ichigo pareceu confuso e voltou seu olhar para o campo de batalha. Kenpachi pressionava os 4 braços de Noitra com uma das mãos, aumentando a pressão de forma constante. Ele estava claramente vencendo. Mas então, algo atravessou o corpo de Kenpachi. Noitra deu um sorriso irônico. Um de seus braços ocultos havia perfurado Kenpachi em cheio. Os olhos de Nel se arregalaram. É isso aí. Noitra é um louva-a-Deus. Ele não tem só 4 braços, ele tem 6. Ichigo suspirou. Um pouco tarde para isso, Nel. Yashiru observava com preocupação. Ninguém esperava por aquele movimento. Mesmo assim, o ataque furtivo ainda não conseguiu derrubar Kenpachi completamente. Assim como durante sua luta com Ichigo, apesar de um buraco ter sido aberto em seu peito, Kenpachi suprimiu o sangramento com sua Reiatsu e continuou. Não só isso, ele estava até sorrindo, genuinamente animado. Mas para Noitra, aquele sorriso era insuportável. Mesmo que ele tivesse ferido Kenpachi mais, mesmo que Kenpachi tivesse sangrado mais, não havia medo algum nele. Ele estava completamente imerso na luta. Essa expressão, alegria pura e sem filtros, não deveria estar no rosto de alguém que já venceu. Era isso que significava lutar contra alguém que não se importava em morrer. Aos olhos de Noitra, Kenpachi não era mais um Shinigami. Ele era algo pior que um Hollow, um monstro. Morra logo! Noitra rugiu, liberando todo o seu poder espiritual. 6 braços giraram como uma tempestade. Ele dominou a lâmina de Kenpachi e abriu um corte profundo em seu pescoço. Oriumi engasgou em choque. Ichigo quase ativou Tensa Zangetsu na hora. Mas Kenpachi apenas disse calmamente, não quero morrer ainda. Acho que terei que usá-la. A esgrima que o velho me ensinou. A cabeça de Ichigo se encheu de pontos de interrogação. Esgrima? Aquela palavra não correspondia a nada que ele soubesse sobre Kenpachi. E ainda assim, Kenpachi adotou uma postura formal de Kendo, ambas as mãos segurando sua Zanpakutou. Ele olhou para Noitra e disse, Ei, Hollow, você sabe a diferença entre usar uma mão e 2? Noitra zombou. Como diabos eu poderia saber uma coisa dessas? Kenpachi respirou fundo. A diferença é enorme. Noitra pensou que era apenas mais uma bobagem e se lançou contra Kenpachi, com a Reiatsu atingindo seu ápice. Kendo, golpe duplo. Kenpachi berrou. Ele desferiu um golpe devastador com sua Zanpakutou com ambas as mãos. Bum! O som ecoou como um terremoto. Noitra avançou direto para o golpe e foi destruída. O chifre crescente em sua cabeça estalou. Os braços em suas costas estalaram. Seu corpo inteiro foi quase partido em 2. E mesmo assim, ele não morreu. Kenpachi olhou para Noitra, que mal respirava e lutava para permanecer viva. Decidindo não dar o golpe final, Kenpachi se virou para ir embora. Mas para Noitra esse foi o maior insulto. O transtorno de estresse pós-traumático causado pela misericórdia de Nel chegou com força. Ei, você vai simplesmente ir embora? Me dá o golpe final, seu desgraçado. Noitra gritou. Ele se forçou a ficar de pé, com sangue escorrendo dos ferimentos. Kenpachi parou e olhou para trás. Ele entendeu. Para Noitra a misericórdia era humilhação. Se era isso que ele queria que assim fosse. Kenpachi levantou sua espada. O golpe final. E com isso, a vida de Noitra acabou completamente. Naqueles momentos finais, as memórias voltaram. Naquela época, ele e Nel seguiram as ordens de Aizen, procurando por Vastolords. Durante essas missões, Noitra matou impiedosamente todos os Olows que encontrou. Nel, incapaz de aceitar um massacre sem sentido, repreendeu-o. Ele a desafiou, mas Nel se recusou a lutar, chamando-o de criança. Mais tarde, ele foi atacado por poderosos Olows, derrotado, e salvo por Nel, aquela que ele desprezava. Para ele, isso era uma verdadeira humilhação. Morrer pelas mãos de Kenpachi. Talvez fosse o que ele desejava o tempo todo. Mesmo quando morreu, ele olhou para Nel. Mas desta vez, Nel não o salvou. Ela apenas descansou calmamente no ombro de Ichigo, observando sua alma desaparecer. Algum tempo antes, depois de derrotar o Arrancar número 105, Uryu e Shade continuaram sua busca por Oriumi. Desta vez, a sorte estava do lado deles. Eles se reuniram com Renji. Juntos, os 3 tropeçaram na armadilha do Octava Espada, Sayalaporro. Diferentemente dos outros Espada, Sayalaporro era originalmente o Zero Espada, um verdadeiro Vastolord. Mas suas crenças eram únicas.
Ele achava que o coração de um guerreiro comprometia o foco científico. Então, para eliminar todas as distrações, ele se dividiu, separando seu coração guerreiro. Aquele fragmento havia sido o Forte Grans, a fracção de Grinjov que lutou contra Renji no mundo dos vivos. Eles já foram o mesmo ser. Por causa disso, Sayalaporro saiu das fileiras dos Espada. Mas graças à sua pesquisa e ao domínio de seus poderes, ele recuperou a força de Adjushas e voltou aos Espada como número 8. Agora, Uryu e os outros estavam enfrentando aquele Espada. Com seus experimentos bizarros, dispositivos estranhos e sala anti-Bankai, Sayalaporro os deixou completamente confusos. Renji até tentou um feitiço parecido com uma bomba humana, mas mal conseguiu arranhá-lo. Esses tipos de inimigos cientistas estranhos são os mais difíceis de lidar, a menos que você os elimine instantaneamente, eles continuarão torturando você. Por fim, Renji e Uryu recorreram a táticas suicidas, o que o deixou finalmente irritado. Beba, luxúria maligna. Diante de seus olhos chocados, Sayalaporro devorou sua própria fracção. Então seu corpo inchou e se rompeu. Sua metade inferior se transformou em tentáculos, que se enrolaram e se transformaram em vestes. 4 asas brotaram atrás dele, e padrões coloridos preencheram suas órbitas oculares. Como esperado de um antigo vasto lorde, mesmo em ressurreição, ele ainda parecia humano. Na verdade, quanto mais avançado um Hollow se torna, mais humano ele se torna. Veja o número 1 Starkik. Nem os sapatos dele mudaram depois da transformação. Ou a número 3, Alibel. Ela mal parecia diferente. Ou número 4, Ukiyoha. Sua ressurreição apenas adicionou asas de morcego. Os Vasto Lords estão basicamente no caminho evolutivo de volta à humanidade. Mas no momento em que Sayalaporro terminou de se transformar, ele liberou um fluxo de líquido preto de suas costas. Uryu e os outros ficaram imediatamente em guarda. Quem sabia que tipo de armadilha era aquela? Para trás. Não deixem que isso toque em vocês. Uryu alertou os outros. Mas a sala era pequena demais. Mesmo se esquivando com todo o esforço, o líquido negro tocou os 3. E no momento em que isso aconteceu, ele se transformou em cópias exatas deles. Se não fosse pelas marcas roxas em seus rostos, eles seriam indistinguíveis dos originais. Ha. Esse é o poder da luxúria maligna. Como é encarar versões perfeitas de si mesmos? Sayalaporro riu. Renji imediatamente atacou Zabimaru. Mas a cópia não se esquivou. Ela apenas ficou lá, recebendo o impacto e sendo dividida em 2. Renji sorriu. Tic, não é tão difícil assim, né? Mas as expressões de Uryu e Chad escureceram. Renji, olha, disse Uryu, apontando para a poça. As 2 metades do líquido preto se transformaram em novos Renjis. Droga, isso ficou uma bagunça, Renji murmurou. Uryu e Chad agora não ousavam atacar seus clones descuidadamente. Se eles continuassem se multiplicando, e só porque eles hesitaram, não significa que os clones hesitariam. Capítulo 125. Ruja Zabimaru. 2 clones idênticos simultaneamente liberaram suas Zanpakutou e atacaram Renji. Ele saltou alto no ar para se esquivar, xingando enquanto fazia isso. Droga! Como diabos vamos lutar contra isso? Por um momento, Uryu e Chad hesitaram, sem saber o que fazer. Mas Sayalaporro, observando o caos se desenrolar, falou com um sorriso irônico. Abarai Renji, a restrição a Bankai nesta sala foi suspensa. Vamos ver do que você é realmente capaz. Os olhos de Renji brilharam. Aproveitando a oportunidade, ele brandiu a lâmina e atacou. Ruja Zabimaru. Mais uma vez, sua lâmina cortou os clones sem resistência, cortando ambos ao meio na cintura. Uryu olhou confuso. Chad lançou um olhar estranho para Renji, mas Renji apenas sorriu confiante. Relaxa, eu cuido disso. Nesse momento, as 4 metades dos clones se regeneraram e se levantaram novamente, formando agora 4 clones completos novamente. Depois, eles se separaram novamente. Agora eram 8 clones. Renji assentiu para si mesmo. Isso confirmou. Renji, o que exatamente você está fazendo? Uryu perguntou, confuso. Eu descobri uma coisa, respondeu Renji, presunçoso. Esses clones só espelham nossos ataques. E Chad não entendeu. Renji abriu um sorriso ainda maior. Só assista. Ele criou 16 clones e então rugiu, Bankai, e riu Zabimaru. Uma onda enorme de Reiatsu encheu o palácio de Sayalaporro. Sayalaporro não entendia o que Renji estava planejando. Mas o momento seguinte deixou tudo claro. Todos os 16 clones de Renji gritaram em uníssono, Bankai, e riu Zabimaru. 16 explosões simultâneas de Reiatsu de nível Bankai ocorreram. O palácio não aguentou e explodiu de dentro para fora. Nem mesmo Las Noches teria sido capaz de suportar uma explosão como aquela. Esquivando-se dos destroços que caíam, Uryu olhou para Renji. Esse era o seu plano o tempo todo? Renji sorriu radiante. Exatamente. Agora a sala especial dele não vai mais conseguir nos suprimir. Você tinha que admitir. Renji podia ser surpreendentemente inteligente quando necessário. Por que lutar pelas regras de Sayalaporro? Isso seria cair na armadilha dele. Com certeza, após a destruição de seu palácio, Sayalaporro parecia irritado. Abarai Renji, não acredito que você realmente pensou em algo assim, ele rosnou. Como um cientista obcecado por controle, ele odiava coringas como Renji. Nem Uryu nem Chad tinham pensado em uma estratégia tão caótica, apenas Renji teve a coragem de tentar. E funcionou. Embora os clones ainda estivessem presentes, Sayalaporro decidiu lidar com as coisas pessoalmente. Com um estalar de dedos, todos os clones desapareceram. Mas isso não significava que ele estava se rendendo. Uryu preparou seu arco Quincy novamente. Agora que saímos da sua pequena armadilha, é a nossa vez. Mas Sayalaporro nem se levantou. Ele pode ter decidido lutar sozinho, mas como cientista, ele ainda tinha seus próprios métodos. Batendo palmas uma vez, as 2 cadeiras ao lado dele se transformaram em enormes monstros ocos. Chad e Renji congelaram imediatamente.
Era estranho, e potencialmente outra armadilha, mas Sayalaporro não os tinha como alvo. Por trás, um de seus apêndices semelhantes a gavinhas disparou em direção a Uryu, formando uma flor enorme que o engoliu instantaneamente. Uryu! Renji gritou, correndo com Ryuzabimaru, Zabimaru, mas a flor facilmente desviou do ataque. Momentos depois, a flor cuspiu Uryu de volta. Shade o pegou. Você está bem? Uryu assentiu. Acho que sim. Renji acrescentou. Algo parece estranho? Uryu se conteve novamente espiritualmente, mas ainda nada. Mas todos sabiam que isso não seria tão simples. Com certeza, atrás de Sayalaporro, um de seus tentáculos vermelhos inchou e se abriu. Saiu uma versão chibi de Uryu perfeitamente modelada. Sayalaporro pegou a boneca com um sorriso e deu um peteleco em sua cabeça. O verdadeiro Uryu de repente desmaiou de dor. O quê? Shade e Renji ficaram horrorizados. Eles correram para o lado dele e então olharam feio para Sayalaporro. Ha. É isso mesmo. Agora Uryu Ishida é como uma bonequinha na minha mão. Se eu machucá-lo, ele sofre. Regozijou-se Sayalaporro. Bastardo. Renji rosnou. Shade parecia pronto para atacar e roubar a boneca. Mas Sayalaporro avisou friamente. Eu não tentaria isso se fosse você, ou poderia quebrar algo importante. Ele esfregou a parte inferior das costas da boneca. Shade congelou. Suas mãos estavam atadas e Sayalaporro estava em vantagem. Então, com um sorriso assustador, Sayalaporro quebrou a boneca ao meio. Pare! Renji gritou em pânico. Mas estranhamente nada aconteceu. Uryu não morreu. Sayalaporro riu baixinho. Relaxa. É só o design, não machuca ele quando está dividido assim. No entanto, ele revelou vários itens parecidos com doces dentro da boneca. Cada um estava etiquetado em espanhol com o nome de um órgão. Estas são representações dos órgãos internos de Ishida. E estas causarão danos reais. Sorrindo, ele arrancou um que tinha o rótulo estômago e o esmagou. Imediatamente, Uryu agarrou a barriga e começou a vomitar incontrolavelmente. Seu estômago estava esmagado. Isso foi uma tortura. Renji e Shade não aguentavam mais assistir. E Ryuzabimaru. La Muerte. Furiosos, os dois atacaram. Mas eles esqueceram de algo. As asas de Sayalaporro se moveram. Quando eles reagiram já era tarde demais. Suas asas os envolveram e os engoliram inteiros. Momentos depois, eles foram cuspidos de volta. Duas novas bonecas apareceram, réplicas perfeitas de Renji e Shade. Agora as coisas estavam realmente ruins. Mas quando tudo parecia perdido, um movimento surpreendente veio dos escombros. Um dos Fraxion de Neo fez o seu movimento. Técnica definitiva. Deslizamento infinito. Peste disparou um jato de lodo misterioso em Sayalaporro. Parecia inofensivo e Sayalaporro o ignorou. Grande erro. O lodo agia como lubrificante, deixando as bonecas escorregadias demais para segurar. Elas escorregaram de suas mãos e caíram. Agora! Gritou Peste. Ele deslizou para a posição e pegou as bonecas no ar. Dondoshaka! Ele gritou. Dondoshaka irrompeu das ruínas com um rugido, brandindo seu enorme porrete e arrastando seu animal de estimação bizarro Bavabava. Peste saltou na cabeça de Bavabava. A pressão espiritual de Nelsama retornou, e suas memórias também. Não precisamos mais esconder quem somos. Dondoshaka assentiu. Ele entendeu. Atacar. Acabar com Sayalaporro. Rugiu Peste. É claro que o ataque de Bavabava não adiantou muito. Sayalaporro bloqueou com uma única mão. Mas Peste não havia terminado. Ele saltou no ar, e de dentro das calças, puxou uma lâmina branca brilhante. Sayalaporro ficou tão chocado que se esqueceu de desviar. Corte! A lâmina de energia branca cortou sua mão esquerda. Todos ficaram atordoados, incluindo os 3 lutadores caídos no chão. Ele realmente acertou uma espada. Com esse movimento? Renji murmurou. Uryu cobriu o rosto, humilhado. Isso é tão estúpido. Shade enterrou o rosto na areia, desejando não conhecê-los. Sayalaporro, agora furioso, acenou com a mão, e os 2 monstros Hollow avançaram em direção a Bavabava. Mas Dondoshaka rugiu e puxou um enorme porrete com espinhos da boca, esmagando os 2. A Fraxion de Neo não era fraca. Então Peste subiu na cabeça de Dondoshaka. Juntos, eles dispararam um cero. Uma roxa, uma amarela fundindo-se à medida que cresciam. Esta era sua técnica definitiva, preparada ao longo de anos. Fusão cero. Criado para proteger Neo quando ela perdeu seus poderes. A explosão foi lançada em direção a Sayalaporro. Enorme, alto, explosivo e completamente ineficaz. Grande clarão sem danos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Hehehe, que técnica maravilhosa. Sayalaporro ficou ali completamente ileso, olhando para Peste e Dondoshaka. Peste e Dondoshaka ofegavam pesadamente enquanto olhavam para Sayalaporro, que não havia sofrido um único arranhão. Não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Na verdade, eu conheço vocês há muito tempo. Vocês 2 eram a Fraxion da Neo antigamente, não eram? Zombou Sayalaporro enquanto olhava para Peste e Dondoshaka. Os 2 ficaram chocados. Suas aparências eram completamente diferentes de suas formas arrancar daquela época, e até mesmo suas reiatsus pareciam diferentes. Mesmo assim, Sayalaporro os percebeu instantaneamente. Eu não esperava que aquelas 2 cobaias daquela época pudessem sequer retornar a Las Noches. Mas tudo bem. Tenho monitorado e pesquisado vocês 2 durante esta luta. Já entendo todas as suas técnicas perfeitamente. Você não tem mais nenhum movimento, tem? Aquele cero acabou de consumir 90% do seu poder espiritual.
Com isso, Peixe caiu da cabeça de Dondoshaka completamente exausto. A balança da vitória pendeu para o maior cientista do Ecomundo. Mas enquanto Sayal Aporro se regozijava, ele não percebeu que outro cientista estava secretamente observando todas as suas ações nas sombras. Hehehe, eu não esperava que alguém como você existisse aqui no Ecomundo. Mayuri sorriu sinistramente enquanto observava Sayal Aporro. Sayal Aporro olhou surpreso para o homem estranho à sua frente. No mínimo, as modificações faciais de Mayuri por si só seriam capazes de assustar qualquer criança no mundo humano. Quem é você? Um Shinigami? Sayal Aporro não esperava que alguém escapasse de sua vigilância bem debaixo do seu nariz. Hehehe, eu não sou nenhuma Shinigami. Sou apenas uma cientista. Não tenho o poder que eles têm, respondeu Mayuri casualmente. É claro que essa atitude irritou muito Sayal Aporro. Talvez fosse algum tipo de repulsa entre tipos semelhantes, mas Mayuri também parecia bastante enojada só de olhar para Sayal Aporro. Que Hollow raro você é. Assim que eu te derrotar, vou te transformar em uma das minhas cobaias. Mayuri olhou Sayal Aporro de cima a baixo como se fosse um espécime valioso. Mas Sayal Aporro teve exatamente o mesmo pensamento. É mesmo? Prefiro te engarrafar e te transformar na minha boneca, disse Sayal Aporro com um sorriso perverso. Após uma breve troca de ameaças, os tentáculos de Sayal Aporro repentinamente dispararam e envolveram Mayuri, que não fez nenhum esforço para se esquivar. Assim como Renji e os outros, a boneca de Mayuri apareceu na mão de Sayal Aporro. Ao ver isso, Renji e os outros ficaram completamente desesperados. O reforço deles foi retirado imediatamente. Hahaha. Então é isso que o famoso cientista representa? Sayal Aporro torceu a boneca de Mayuri e começou a esmagar seus componentes pedaço por pedaço. Mayuri cooperou perfeitamente, deitando-se no chão e dando reações exatas a cada aperto. Ah, meu rim. Ah, meu osso da coxa. Ah, meu tendão. Ele gritou o nome de cada órgão como se estivesse recitando uma lista de compras, deixando Renji e os outros perplexos. Certo, terminei de brincar. Hora de te transformar em uma das minhas cobaias. Sayal Aporro zombou, torcendo e quebrando o pescoço da boneca. Mayuri morta. Sayal Aporro caiu na gargalhada triunfante ao olhar para o cadáver de Mayuri. Então este é um capitão do Gotei 13? Matar você é muito fácil. Mas quando Sayal Aporro estava se regozijando, o corpo supostamente sem vida de Mayuri de repente fez uma careta para ele. O quê? Você não está morto? Sayal Aporro imediatamente pulou para trás para aumentar a distância entre eles, mas rapidamente esmagou a boneca completamente. Mesmo assim, Mayuri reagiu, mas isso foi tudo. Sayal Aporro não conseguia entender. Se a boneca teve uma reação, como alguém com os órgãos e ossos destruídos ainda estava ali, completamente ileso? Isso não era nem científico para Olols nem para Shinigami. Existe uma forma de vida que pode sobreviver sem quaisquer órgãos internos. Mayuri apenas acenou com a mão. Claro que não. Ninguém pode viver sem seus órgãos. Na verdade, quando lutei contra aquele Quincy, Uryu Ishida, implantei bactérias no corpo dele para monitorá-lo. Eu já entendia perfeitamente a sua habilidade, então preparei órgãos substitutos para tudo. Ele riu friamente. Ninguém consegue viver sem os órgãos. Eu simplesmente os troquei por novos. Seu truque de boneca é inútil contra mim. Mayuri apontou para Sayal Aporro com um sorriso maroto. Claro, Sayal Aporro não estava disposto a se render. Ele usou seus tentáculos para arrancar Nemu do chão. Entretanto, Sayal Aporro claramente não entendia o relacionamento de Mayuri e Nemu. Pensar que ele poderia usar Nemu para ameaçar Mayuri era ridículo, mas essa ação ainda o enfurecia. Nemu pode ser minha criação, mas isso não significa que vou deixar você fazer o que quiser com ela. Bankai. Konjikia Shizoji Jizo. Mayuri sacou sua Zanpakutou e a soltou. Uma enorme lagarta dourada apareceu no céu, expelindo grandes quantidades de fumaça venenosa de sua boca. Mesmo como cientista, Sayal Aporro sabia muito sobre antídotos, mas ninguém podia ficar ali inalando fumaça venenosa diretamente. Antes que ele pudesse escapar, a fumaça venenosa de Konjikia Shizoji Jizo o cercou completamente. Droga, vou neutralizar seu veneno. Ele absorveu o veneno e tentou desesperadamente desintoxicá-lo, mas todos os métodos falharam. Então Konjikia Shizoji Jizo o mordeu em um movimento rápido e o engoliu inteiro. Mayuri sorriu levemente enquanto observava. Além de Nemu que ficou pendurado na boca da lagarta, o corpo inteiro de Sayal Aporro foi devorado. Entretanto, quando Mayuri se moveu para resgatar Nemu, ela de repente soltou um grito de dor. Uma névoa rosa saiu de sua boca, mudando de forma no ar, e a voz de Sayal Aporro saiu dela. Finalmente a névoa assumiu a forma de Sayal Aporro. Nemu caiu fracamente no chão, com o rosto pálido e sem forças. Essa era a técnica definitiva de Sayal Aporro. Anunciação de Gabriel. Ele podia inserir seus tentáculos no corpo de um oponente e implantar um ovo que absorveria todo o seu reishi e nutrientes, eventualmente gerando um novo corpo. Essencialmente uma técnica de ressurreição. Desde que ele pudesse implantar um óvulo antes de morrer, ele poderia renascer absorvendo o hospedeiro completamente. Hahaha. Como uma fênix, transforma a própria morte em parte da vida. Uma forma de vida perfeita, declarou Sayal Aporro, orgulhoso. Mas Mayuri nem olhou para ele. Em vez disso, observou Nemu, ajoelhado fracamente diante dele. Ele não estava preocupado que ela morresse. Ele simplesmente não suportava ver sua maior criação profanada daquele jeito. Então, Mayuri sorriu de repente. Hahaha. Você se considera uma forma de vida perfeita? Você deve ter mais técnicas, não é? Vamos lá, me mostre tudo. Estou muito interessado.
Sayel Aporro deu um sorriso frio. Ele curvou o dedo e de repente a Bankai de Mayuri, Konjiki Ashizoji Jizo, se voltou contra seu mestre e engoliu Mayuri inteira. Sayel Aporro caiu na gargalhada. Você não esperava por isso, não é? Minha carne devorada se dissolve e se infiltra no sistema nervoso, permitindo-me controlar completamente o corpo do devorador. Mas bem, você provavelmente não consegue mais me ouvir. Entretanto, quando ele estava aproveitando sua vitória, Konjiki Ashizoji Jizo explodiu em pedaços. Claro, como um cientista louco, Mayuri havia modificado sua Zanpakutou há muito tempo. Mesmo que a Bankai, uma vez destruída, fosse considerada irreparável, quantas vezes ele a havia reconstruído até então? Ele até deixou portas traseiras para que, com um único olhar, pudesse destruí-lo instantaneamente. Vendo isso, Sayel Aporro teve que admitir. Esse Shinigami era impressionante. Eles realmente eram dois pervertidos em igualdade de condições. Mayuri recuperou sua Zanpakutou com calma. Na verdade, eu já administrei uma certa droga em seu corpo, ele disse casualmente. Sayel Aporro olhou para ele incrédulo, pensando que ele estava blefando. Mas Mayuri nunca blefou. Na verdade, eu desenvolvo novos medicamentos o tempo todo. Como minha tenente, Nemu é minha cobaia. Antes, quando eu a verificava, era apenas para confirmar qual medicamento havia invadido seu corpo. Ele tirou um pequeno frasco azul do bolso e mostrou a Sayel Aporro. Esta é a minha mais nova criação. Eu a chamo de droga super-humana. Não se preocupe, não é veneno. Qualquer um que fizer isso verá o mundo em câmera lenta, como um espadachim vendo lâminas congeladas no meio de um golpe. No entanto, a dose dentro do corpo de Nemu estava muito além do normal. Normalmente, seria necessário diluir uma única gota 250 mil vezes antes de usá-la. Então agora, seus sentidos estão 250 mil vezes mais aguçados que o normal. Para uma pessoa comum, isso é puro tormento. Porque na sua percepção, tudo neste mundo se tornou impossivelmente lento. Até mesmo um simples golpe de espada me levaria séculos, talvez milênios, para ser concluído aos seus olhos. O medicamento já havia feito efeito total. Quem sabia quando Sayel Aporro terminaria de processar as palavras de Mayuri? Em seu estado atual, ele estava mais lento do que qualquer Hollow. Mayuri perfurou lentamente a mão erguida de Sayel Aporro com sua Zanpakutou e a apunhalou direto no coração. Mas para os sentidos de Sayel Aporro levaria milhares, até dezenas de milhares de anos para sentir aquela dor. Séculos se passaram em sua mente. Seu rosto envelheceu, seu espírito secou, e ele rezou para que aquela lâmina finalmente o aniquilasse. Capítulo 127. Não havia como negar. Essa chamada droga super-humana era nada menos que uma tortura em certas situações. Mas se Nemu tivesse essa droga no corpo, como poderia viver normalmente? Ninguém sabia. Talvez Nemu fosse simplesmente uma criação única de Mayuri, com uma fisiologia diferente de qualquer outra. Mayuri olhou para o imobilizado Sayel Aporro à sua frente e disse calmamente. Para nós, cientistas, perfeição é sinônimo de desespero. Você pode superar tudo que já existiu, mas nunca deve ser perfeito. Ele agarrou a Zanpakutou incrustada no peito de Sayel Aporro. Um cientista é uma criatura que precisa sofrer constantemente sob essa contradição, e desse sofrimento extrair prazer. Então, no momento em que você pronunciou a palavra perfeição, Mayuri quebrou sua lâmina, deixando o resto quebrado preso dentro do corpo de Sayel Aporro. Você já estava condenado a ser derrotado por mim, se é que você pode se chamar de cientista. De fato, Mayuri era uma existência especial entre os Shinigami. Era discutível se ele poderia ser chamado de uma boa pessoa, mas como cientista ele era, sem dúvida, alguém que realmente amava sua pesquisa. Um homem que dedicaria sua vida inteira a ela. E então, diante de Rinji e dos outros, este grande cientista deu a Nemu uma massagem indescritível para reanimá-la. Se você se perguntou por que isso era indescritível, basta olhar para os rostos vermelhos de Rinji e seu grupo. Claro, Mayuri não tinha tais intenções com Nemu. Para ele, ela era apenas um experimento para ele manter. Capitão Mayuri, por favor, trate-me também. Eu ainda preciso lutar, disse Rinji seriamente. No entanto, Ishida balançou a cabeça freneticamente, tendo ouvido que Mayuri havia implantado bactérias de vigilância nele mais cedo. De jeito nenhum. Prefiro morrer aqui do que ser modificado por você. Ishida tentou rastejar em direção a Shad, mas Mayuri estalou os dedos. Nemu silenciou Ishida instantaneamente com seu amplo peito, envolvendo-o completamente. Satisfeita, Mayuri tratou Ishida mesmo assim. É claro que envolveu mais do que simples cuidados médicos. Tudo bem, Nemu. Ajude-me a abrir o palácio de Sayel Aporro, disse Mayuri com um sorriso. Para Rinji e os outros, aquele sorriso era nada menos que assustador. Nemu obedeceu, seu braço se transformou em uma furadeira enquanto ela começava a escavar o palácio como uma escavadeira gigante, surpreendendo a todos. Ela até desenterrou Peixe e Dondoshaka, que ficaram soterrados sob os escombros durante a batalha. Ah, vocês dois? Ou aos estranhos, mas não tenho interesse em vocês. Nemu continue cavando. Preciso encontrar o laboratório de Sayel Aporro, ordenou Mayuri. Rinji piscou. Este lugar não está todo destruído? Como você consegue encontrar o laboratório dele? Claro que posso, Mayuri balançou a cabeça. Como colega cientista, tenho certeza de que Sayel Aporro construiu seu laboratório para ser excepcionalmente resistente. Mesmo que o palácio fosse destruído, seu laboratório permaneceria intocado. Afinal, foi exatamente assim que Mayuri construiu o seu. De fato, a escavação de Nemu logo revelou uma sala completamente intacta entre os escombros. Era o laboratório de Sayel Aporro, repleto de todos os tipos de materiais raros e dados de pesquisa. Ha. É isso aí. Foi por isso que vinha o Eco Mundo para apoiá-los. Mayuri caiu na gargalhada. Enquanto isso, após derrotar Aroniero, Rukia estava se preparando para deixar seu palácio com Senna quando, de repente, eles encontraram um novo inimigo. Caramba! Rukia olhou para as sombras. Quem está aí?
Da escuridão emergiu um arrancar que parecia quase um asceta indiano, careca, com brincos em formato de caveira e vestindo uma túnica estranha que lembrava um terno tanque chinês, exceto por um decote em V extremamente profundo. Não fique nervoso. Eu sou a sétima espada, Zomari Huriaus, disse ele enquanto saía. Para Rukia e Senna, Zomari parecia um homem alto, musculoso, de pele escura com lábios grossos, olhos dourados e uma linha de protuberâncias ósseas ao longo da cabeça calva, como um moicano. Seu buraco hollow ficava no peito direito, e seus brincos de caveira faziam parte do que restava de sua máscara. Não me entenda mal. Não estou aqui para vingar Aroniero. Estou aqui apenas para eliminar intrusos em Las Noches. Senna imediatamente se posicionou na frente de Rukia. Rukia, você derrotou Aroniero sozinha antes. Deixe isso comigo. Rukia assentiu confiantemente. Afinal, Aroniero era o novena espada, conhecido por seu potencial de crescimento ilimitado, e ela o derrotara sem sequer usar Bankai. Este era apenas o sétima espada, 2 níveis acima. Ele não poderia ser muito mais forte. Ah? Garotinha Shinigami, você pretende lutar comigo sozinha? Perguntou Zomari, interessada. Na verdade, ele teria preferido lutar contra Rukia. Já havia visto suas habilidades e estava confiante de que poderia derrotá-la. Mas enfrentar Senna, sobre quem ele nada sabia, o deixou cauteloso. Senna sacou sua Zanpakutou, o vento rodopiava em seus pés, e avançou rapidamente para trás de Zomari, golpeando para baixo. Ela era rápida, mas Zomari era mais rápido ainda. Com um sonido, ele apareceu instantaneamente atrás de Senna, sacando sua espada para contra-atacar. Senna conseguiu bloquear bem a tempo, mas outro golpe veio da lateral. Seus olhos se arregalaram enquanto ela rapidamente saltava para longe, com o vento em seus pés. O que ela viu em seguida a chocou completamente. 2 Zomaris idênticos estavam diante dela, virados para direções diferentes, ambos falando em perfeita uníssono. Eu sou a sétima espada, e também a mais rápida entre os espada. Meu sonido é tão rápido que cria imagens residuais. Eu chamo essa técnica de gemelo sonido, mas é apenas um truque de mágica. Senna estreitou os olhos. Para ela aquilo não era nada mais do que um simples truque. Ela amplificou o vento a seus pés, avançando entre os 2 Zomaris com 2 golpes rápidos. Mas então, um terceiro Zomari apareceu atrás dela. No entanto, isso estava dentro dos cálculos de Senna. Furacão. Um poderoso vórtice rompeu aos pés de Zomari, lançando-o em direção ao teto. Mas acabou se revelando apenas mais uma imagem residual. Após seu triplo ataque, mais 2 Zomaris apareceram para flanqueá-la de ambos os lados. Eles cortaram direto o corpo dela, só para descobrir que também era uma ilusão. A verdadeira Senna bateu palmas com um sorriso diabólico. Impressionante. Você me forçou a usar uma habilidade parecida com a sua. Suas palavras enfureceram Zomari. Uma habilidade como a minha, ele zombou. Embora suas ilusões tivessem passado despercebidas por ele, ele estava convencido de que ela não conseguiria isso apenas com velocidade. Tinha que haver outro poder envolvido. Uf. Então deixe-me mostrar meu verdadeiro limite. Ele soltou um rosnado baixo, e 4 Zomaris idênticos apareceram simultaneamente ao redor de Senna. Que tal agora? Tente adivinhar qual é o meu verdadeiro eu. Todos os 5 falaram em uníssono. Senna apenas suspirou. Eu te disse, essa técnica é inútil contra mim. Então ela sorriu maliciosamente como uma diabinha. Nesse caso, vou te mostrar o meu também. Ela mergulhou sua Zanpakutou no chão e gritou. Técnica do clone. Em um instante, dezenas de Sennas apareceram, cercando Zomari por todos os lados. O quê? Como você consegue ser tão rápido? Zomari ficou atordoado. Senna deu um sorriso irônico. Eu te disse, seu truque não é nada especial. Rukia, observando de longe, cobriu o rosto em exasperação. Senna, lá vai ela de novo. Ela não conseguia deixar de sentir pena de Zomari. Mesmo que ele descobrisse como Senna estava fazendo aquilo, o que poderia fazer? Se errasse uma vez, custaria a vida. Principalmente porque cada um dos seus clones carregava sua Heiatsu. Não havia como distinguir o verdadeiro. Se Ichigo estivesse aqui, ele simplesmente explodiria tudo com o Jetsuga Tensho e pronto. Mas infelizmente para Zomari, ele não tinha esse movimento. Diante do exército infinito de Senna, Zomari finalmente cedeu. Ele decidiu usar sua ressurreição. Acalme-se. Brujeria. Ele segurou sua Zanpakutou erguida com as mãos juntas e liberou sua verdadeira forma com um canto solene. Nem Senna nem Rukia esperavam por isso. Afinal, Senna nem havia usado sua Shikai ainda e já havia forçado um espada a liberar sua ressurreição. Isso os fez presumir erroneamente que os espada restantes seriam todos igualmente fracos. Mas a Heiatsu lançada por Zomari foi muito maior que a de Aroniero. Era só que sua aparência era feia demais para ser vista. Capítulo 128. A cabeça de Zomari girou 90 graus em um movimento bizarro, e a Zanpakutou flutuando diante dele começou a se dobrar, transformando-se em uma forma semelhante a um moinho de vento. Uma nuvem de poeira envolveu seu corpo enquanto uma Heiatsu roxa se enrolava ao redor dele. Quando a massa cinzenta desapareceu, a forma Resurrexion de Zomari foi revelada diante de Senna. Manchas pretas cobriam seu rosto e queixo, a parte inferior de seu corpo havia se transformado em uma esfera rosa em forma de abóbora flutuando acima do solo, e dezenas de olhos brotaram sobre ele, pelo menos 50 no total. Ele apertou as mãos em uma pose solene. Honestamente, sua aparência grotesca quebrava completamente a regra tácita de Bleach de que quanto mais forte alguém era, mais descolado parecia. Senna sentiu sua tripofobia explodir só de olhar para ele. Zumari estendeu a mão direita em direção a Senna. Na palma, um olho se abriu brilhando com uma luz roxa. Senna sentiu um arrepio percorrer sua espinha e deu um passo rápido para longe para evitar o olhar dele, mas era tarde demais. Uma marca preta em forma de sol apareceu em sua perna esquerda. Zumari sorriu. Essa é a minha habilidade, meu amor. Ouvi-lo falar sobre amor fez Senna sentir arrepios. Mas essa marca solar não era uma marcação comum.
Qualquer coisa que receba meu amor, viva ou morta, torna-se minha posse. Ela me obedecerá absolutamente. Todos os seres são tolos. Tolos nunca conseguem fazer julgamentos corretos ou tomar ações corretas. É por isso que eles precisam de um governante como eu, cheio de amor, para guiá-los. Ele parecia um cultista louco pregando seu evangelho distorcido, deixando Senna ainda mais enojada. Mas por mais assustadora que fosse sua explicação, sua habilidade em si era ainda mais aterrorizante. Ele acenou levemente com a mão, e a perna esquerda marcada de Senna começou a se mover em direção a ele contra sua vontade. Nada bom. Senna gritou rapidamente Bakudou 4, Ainava. Uma corda dourada prendia sua própria perna, impedindo seu movimento. O controle desapareceu, mas sua perna esquerda agora estava imobilizada. Zomari estalou a língua, mas não perdeu tempo. Ele desviou o olhar de Senna para Rukia. Claramente, ele não via isso como um duelo honroso. Os olhos de Senna se arregalaram de horror enquanto ela avançava rapidamente para proteger Rukia, mas ao fazer isso, seu braço esquerdo também foi marcado. Rukia, fique para trás. Ela ordenou sem se virar. Rukia entendeu na hora. Se ela se juntasse à luta, só atrapalharia Senna, então saiu do campo de visão de Zomari com um passo rápido. Zomari suspirou levemente decepcionado, mas logo sorriu novamente. Afinal, ele havia marcado o braço esquerdo de Senna, além da perna. Senna rapidamente usou Bakudou para selar o movimento de seu braço também. Ah? Agora que você perdeu um braço e uma perna, como pretende lutar comigo? Só com essa Zanpakutou na mão? Zomari zombou. Ele claramente acreditava que a vitória era sua. Mas Senna agarrou sua lâmina firmemente e começou a cantar suavemente. Caia sobre a noite. Mirokumaru. Um cajado dourado de monge apareceu em sua mão enquanto sua poderosa Reiatsu surgia. Libertar sua Zanpakutou? Você acha mesmo que Shikai sozinho pode me derrotar? Zumari zombou. Senna olhou para ele calmamente e balançou seu bastão. Vamos ver. Ela cravou Mirokumaru no chão, e uma rajada poderosa irrompeu, prendendo Zomari no ar. Inúmeros ventos o envolviam como correntes invisíveis, prendendo seu corpo firmemente. Eu estava só testando sua habilidade mais cedo, disse Senna friamente. Parece que cada um dos seus olhos só consegue controlar um alvo por vez. A expressão de Zomari escureceu. Nesse caso, por que você não tenta controlar meu vento? Senna deu um sorriso irônico, e seu sorriso causou arrepios na espinha de Zomari. O vento não tem forma, mas tem forma. É o inimigo natural do seu suposto amor. Ela puxou Mirokumaru do chão e apontou para ele. Seu poder é impressionante para a sétima espada, mas infelizmente ele é completamente neutralizado por mim. Quebre tudo. Jeki. Um enorme raio dourado caiu dos céus, atravessando o palácio de Aroniero e atingindo Zomari diretamente. Bom, o palácio inteiro foi reduzido a escombros pela explosão, deixando apenas detritos para trás. Este era o ataque Shikai mais forte de Senna, desenvolvido a partir do Mirokumaru. Seu poder destrutivo era comparável ao da mais forte Zanpakutou baseada em raios. No entanto, o tempo de carregamento era longo. Foi por isso que ela continuou conversando com Zomari, para atrasá-lo. Todas as suas outras técnicas de Shikai foram projetadas exclusivamente para ganhar tempo para este golpe final. Seu único feitiço de amarração garantiu que acertaria perfeitamente. Mesmo assim, Zomari, sendo uma espada, possuía imensa vitalidade. Pouco antes do raio atingir o alvo, ele explodiu sua Reiatsu para escapar de suas amarras, mergulhando na parte inferior do corpo para evitar a morte instantânea. Ele sobreviveu, mas todos os olhos que cobriam seu corpo foram queimados, e ele emergiu coberto de sangue, olhando para Senna, incrédulo. Como um mero Shinigami pode possuir um poder tão avassalador? Mesmo sem Bankai, você pode invocar fenômenos naturais. Senna, no entanto, havia perdido o interesse em brincar. Ela precisava terminar aquilo rápido e ir encontrar Ichigo. Mas Zomari ainda não havia terminado. Ele revelou seu último trunfo, os 10 olhos em sua testa. Elas se abriram, cada uma brilhando ameaçadoramente. Senna não demonstrou intenção de se esquivar. Em vez disso, sorriu levemente. Devore tudo. Mirokumaru. Ventos invisíveis envolveram seu corpo. As marcas solares de Zomari a cobriram completamente, mas ele não sentia nenhum controle sobre seus movimentos. Ela até soltou o Bakudou que prendia seu braço e perna esquerdos, movendo-se livremente. Não me diga que você realmente acredita que seu amor estava controlando meu corpo todo esse tempo, ela disse com um sorriso travesso. Abra os olhos, Zomari. Tudo que você marcou foi minha armadura de vento. Aquelas palavras o abalaram completamente. Enfurecido, ele começou a marcá-la repetidamente num frenesi desesperado. Mas foi inútil. Senna deu um passo rápido atrás dele, segurando Mirokumaru com uma pegada invertida, com a ponta da lâmina apoiada em seu pescoço. Zomari explodiu. Ele empurrou a lâmina dela para o lado e rugiu. Que direito vocês, Shinigami, têm de massacrar nós, ou LOLs? Quem lhes deu a autoridade para decidir sobre nossas vidas e mortes? Nós comemos humanos, sim. Mas quem lhe deu o direito de protegê-los? Quem lhe deu o direito de nos julgar como maus e nos matar à vontade? É sua arrogância, sua tolice hipócrita. Senna o encarou sem expressão, completamente entediada com seu discurso. Com um passo rápido à frente, ela cravou Mirokumaru em seu peito. Que canalha barulhento. Quando foi que eu disse que ia te matar como Shinigami? Você só está me impedindo de salvar alguém. Suas palavras deixaram Zomari sem palavras. À medida que a vida se esvaía, ele só conseguiu gritar uma última vez. Aizen-sama! Aizen-sama Banzai! Seu corpo se dissolveu em fumaça roxa de Reishi e desapareceu completamente. Senna estalou a língua irritada. Por que esse cara veio aqui? Para aliviar a timidez. Rukia deu um passo rápido para o lado dela, e as duas garotas trocaram um aceno silencioso. Vamos! Mas antes que pudessem se mover, reforços da Sociedade das Almas chegaram. Rukia! Aquela voz familiar fez Rukia se virar de alegria. Nizama!
Byakuya chegou, tendo explicado a situação para Kenpachi e Ichigo no caminho. Ao ouvir suas palavras, Rukia e Sena sorriram confiantes. Com Byakuya veio a tenente da 4ª divisão, Izane Kotetsu, pronta para curar qualquer ferido. Mas, para sua surpresa, ambas as garotas derrotaram seus oponentes espada ilesos. Enquanto isso, de volta a Las Noches, Aizen não se importou com a Reiatsu de seu espada caído. Seus pensamentos se voltaram para seus dias no Gotei 13, quando ainda era tenente da 5ª divisão sob o comando de Iraku Shinji. Naquela época, ele realizou seus experimentos de holovicação bem debaixo do nariz de Shinji, criou o Ojioku e recrutou Tozen Kanami bem como aquele jovem gênio, Gin Ishimaru. Urahara Kizuki foi forçado a fugir para o mundo humano com Shinji e os outros por causa disso. Aizen balançou a cabeça levemente. Talvez estivesse ficando velho para ficar relembrando coisas assim, mas essas memórias não eram nada comparadas à importância de completar o despertar do Ojioku. E agora, com o Gotei 13 e o grupo de Ichigo entrando no Eco Mundo, ele poderia enfraquecer tanto a Sociedade das Almas quanto o mundo humano, criando a chave do rei com facilidade. Sentindo 4 assinaturas de Reiatsu de nível de capitão entrando no Eco Mundo, Aizen calmamente ordenou que Tozen abrisse uma garganta para o mundo humano. Ao mesmo tempo, ele enviou outra espada para resgatar Oriumi e levá-la para mais fundo em Las Noches, deixando Ichigo ainda mais lento. Afinal, o ataque de Ichigo contra ele na Sociedade das Almas deixou uma profunda impressão. Agora, o próprio Ichigo estava enfrentando uma crise ainda maior. Araara, Ichigo, você parece estar se divertindo no Eco Mundo. Ao ouvir aquela voz, a cabeça de Ichigo virou-se rigidamente como uma máquina. Capítulo 129. Aquela voz veio de ninguém menos que o atual capitão da 4ª divisão, o Noana Hetsu. Desta vez, ela também veio ao Eco Mundo como parte do esquadrão de resgate naturalmente de Ichigo. Hetsunei, você também está aqui? Ichigo ficou surpreso ao ouvir a voz dela. Ele imediatamente deu um passo rápido para o lado dela, olhando-a com alegria. No entanto, o Noana parecia bastante fria naquele momento. Ela havia chegado mais cedo, no momento em que Nel retornava à sua forma 3 espada. Afinal, a força de Unoana superava em muito até mesmo a de Zaraki Kenpachi. Se Kenpachi conseguiu chegar até aqui, por que ela não conseguiria? O olhar de Unoana pousou em Nel que se agarrava aos ombros de Ichigo, e Nel estremeceu sob a pressão. Pela primeira vez, esta Hollow sentiu uma aura assassina tão intensa que a fez estremecer. Mas Nel era forte por si só, perdendo apenas para Unoana entre os aliados de Ichigo naquele momento. Embora tenha se assustado no início, ela rapidamente mostrou a língua para Unoana e abraçou Ichigo com mais força, como se a estivesse provocando. Aquele movimento deixou Kenpachi, Yashiru e Oriumi atordoados. Ela era muito ousada. Nem mesmo Kenpachi ousaria provocar Unoana daquele jeito. Ao ver as palhaçadas de Nel, os olhos de Unoana arderam de fúria. As duas mulheres se encararam, a tensão crepitando entre elas, fazendo Ichigo sentir como se a temperatura ao redor tivesse caído vários graus. Velha, pensou Nel consigo mesma. Um pequeno Hollow insolente tentando agir de forma fofa. Unoana pensou friamente. Afinal, quem sabia qual deles era mais velho? Teoricamente, Nel era mais velho, mas ninguém sabia a verdadeira idade de Unoana, nem mesmo em comparação com o próprio Yamamoto. Felizmente, Ichigo percebeu o perigo e rapidamente agarrou a mão de Unoana, o que aliviou um pouco sua raiva. Mesmo assim, ela o encarou como se dissesse, vou deixar isso para lá por enquanto, mas espere até voltarmos. Enquanto isso, do lado de Kenpachi, a situação era terrível. O ataque de Noitra o atingiu em cheio no pescoço. Se não fosse tratado logo, perderia a cabeça de verdade. Oriumi saiu do choque e correu para curá-lo. Mas quando Ichigo estava acalmando Unoana, um homem de meia idade apareceu ao lado de Oriumi e sorriu. Desculpe, garotinha. Vou levar você comigo. Antes que alguém pudesse reagir, até mesmo Ichigo e Kenpachi, por mais rápidos que fossem, o homem desapareceu com Oriumi, deixando suas lâminas cortando o ar vazio. Droga, que velocidade insana do sonido. Ichigo xingou baixinho, com os olhos arregalados de choque. Aquela velocidade era quase igual à dele. Caso contrário, ele não teria conseguido capturar Oriumi com tanta facilidade. Oriumi se viu diante de Aizen Souzuki, completamente perplexa. Mas o que a chocou ainda mais foi que ele nem se deu ao trabalho de olhar para ela. Ela observou impotente enquanto Aizen, acompanhado por Gin Ishimaru e Tozen Kanami, entrava na garganta que levava de volta à cidade de Karakura. Quando ele entrou, a voz de Aizen ecoou. Vou deixar Las Noches para você, Ukiyoha. Ao mesmo tempo, ele fez Tozen fechar a garganta que Urahara Kizuki havia aberto para enviar os capitães do Gotei 13 para o Eco Mundo. Em outras palavras, ninguém podia entrar ou sair do Eco Mundo agora. Os capitães restantes e a equipe de resgate do mundo humano ficaram todos presos. Apenas os 3 primeiros espada e sua Fraction acompanharam Aizen ao mundo humano. Esperando por eles estava toda a força restante do Gotei 13. Yamamoto Genryuzai estava flutuando acima da cidade de Karakura, observando os recém-chegados. Ah? Então esse é o ex-capitão da 5ª divisão que desertou. Aizen Souzuki? Perguntou Amagai Shuzuki com os olhos arregalados. Sua trajetória de vida nunca havia se cruzado com a de Aizen antes, como 2 linhas paralelas. Sim, capitão Amagai. É o próprio traidor, respondeu Kyoraku Shunsui, ajeitando o chapéu. Os preparativos do Gotei 13 foram minuciosos. A cidade de Karakura sob os pés de Aizen não passava de uma réplica criada por Mayuri e Urahara. A cidade real já havia sido transferida em segurança para a Sociedade das Almas. Mas Aizen não se importava. Da perspectiva dele, contanto que matasse todos os capitães, criar o Oken mais tarde seria trivial. No instante em que Aizen apareceu, Yamamoto agiu sem hesitação. Todas as coisas no universo se transformam em cinzas. Ryugen Jaka.
Chamas ardentes e uma Heiatsu avassaladora irromperam, abalando toda a força espada até o âmago. Voa, 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 isso é real? Se nos atingir estamos mortos, exclamou o homem de meia-idade que havia sequestrado Oriumi, com sua Fraxion tremendo ao lado dele. Abaixem-se! Gritaram Kyoraku e Ukitake incitando os outros capitães a recuarem enquanto Yamamoto erguia sua lâmina. Inetsu Jigoku. A técnica usada durante o arco da rebelião Zanpakutou, prisão de fogo, e rompeu de Ryujin Jaka cercando Aizen, Gin e Tozen em um inferno escaldante. Mas dentro das chamas, Aizen apenas sorriu para Gin. O que foi, Gin? Animada para rever seus velhos amigos? A expressão de Gin não mudou, embora Aizen tivesse notado claramente seu olhar fixo em Matsumoto Hanjiko antes. Gin não se importava. Afinal, sua infiltração sempre fora algo que Aizen tacitamente permitirá. Eles tinham esse entendimento tácito. Aizen estava curioso para ver exatamente quando e como Gin escolheria traí-lo. Ver esses Shinigami depois de tanto tempo me deixa um pouco nostálgico, Gin admitiu sem hesitar. Isso é bom, Aizen riu baixinho. Mas não precisamos agir agora. Esta batalha não exige que levantemos um dedo. Suas palavras foram contundentes para Tozen, que imediatamente abaixou sua Zanpakutou. Gin cruzou os braços em silêncio. Aizen fechou os olhos como se esperasse ouvir notícias dos 3 melhores espada massacrando todos os capitães. Enquanto isso, um desses espada, o idoso Barragans, zombou. Ele convocou um trono esquelético atrás de si, sentou-se nele e declarou: já que Aizen-sama está ocupado, assumirei o comando deste campo de batalha. No entanto, nem Stark nem a Ribel lhe deram atenção. Stark tinha apenas sua Fraxion, Lilinete, enquanto a Ribel tinha suas 3 Fraxion, que obedeciam apenas a ela. Barragan não se importou. Ele deu ordens aos seus próprios homens. Nosso objetivo é criar o Oken aqui na cidade de Karakura. Não precisamos perder tempo lutando contra esses capitães. Encontre os 4 pilares que servem de portal e destrua-os imediatamente. Sua lógica não estava errada. Infelizmente, seus companheiros não tinham intenção de seguir seu plano. Barragan abriu 4 gargantas ao redor do campo de batalha, convocando 4 Gilians para destruir os pilares que prendiam a cidade de Karakura no lugar. Mas ele realmente achou que Yamamoto não havia previsto isso? Antes que os Gilians pudessem se mover, todos os 4 foram mortos instantaneamente. Em cada pilar havia um Shinigami. Madarame Kaku, Ayasegawa Yumishika, Kiraizuru e Esaji Shuei. Barragan não se incomodou. Os Gilianos eram meras sondas para localizar os pilares. Como eu pensei. Vocês 4 vão. Destruam cada pilar, ordenou ele a sua grotesca Fraxion. Sim, Barragan-sama. Eles responderam em coro. Os capitães observavam sua Fraxion se movimentar para atacar cada defensor. Eles tinham total confiança em seus subordinados. Bem, exceto o Maeda. Ele parecia extremamente preocupado, claramente duvidando de sua própria força em comparação com os outros tenentes. Logo, Ayasegawa Yumishika foi o primeiro a enfrentar seu oponente. Ei, outro garoto bonito, hein? Ele disse, virando-se ao som de aplausos atrás dele. Ali estava um arrancar alto e musculoso, com longos cabelos roxos e uma peruca branca. Ele fazia uma pose extravagante, como se estivesse exibindo sua beleza. Mas Yumishika, orgulhoso de sua própria estética, torceu o nariz em desgosto. Eu nem quero olhar para uma aberração feia como você, ele disse friamente, virando-se. Suas palavras claramente enfureceram Charlotte Shuliorne, que rosnou e deu um tapa no rosto dele. Aberração feia? Você ousa me chamar assim? Yumishika retribuiu o olhar furiosa. Por que você me bateu, sua besta nojenta? O rosto de Charlotte se contorceu numa fúria simiesca. Você não sabe de nada. A verdadeira beleza está dentro de você. Ele se acalmou um pouco, apontando para Yumishika com desdém. Você nem consegue apreciar minha beleza interior. As palavras fizeram o estômago de Yumishika revirar de desgosto, seu rosto se contorcendo enquanto Charlotte sacava sua espada e o golpeava. Apesar de sua relutância em lutar contra tal oponente, Yumishika bloqueou o golpe com sua lâmina. Mas Charlotte não havia terminado. Ele ergueu a espada acima da cabeça, com as pernas pressionadas juntas, e liberou seu movimento final. O lendário, doce, extremo, aterrorizante, incrível, dramático, romântico, cruel, erótico e ativo ataque de guilhotina da bela Charlotte Shuliorne. Como se estivesse recitando uma lista de compras, ele saltou alto no ar, girando para baixo com imensa força. Embora o nome fosse longo, o ataque em si foi devastador, jogando Yumishika no chão. Mas Yumishika não foi derrotado tão facilmente. Usando a poeira como cobertura, ele avançou rapidamente para trás de Charlotte e cortou sua cintura. No entanto, apesar de ferido, seu ataque não teve a força habitual. Charlotte nem olhou para trás, bloqueando-o casualmente com sua Zanpakutou apoiada em suas costas. Capítulo 130. Charlotte balançou a lâmina para trás num piscar de olhos, mirando no peito de Yumishika. Mas não havia como Yumishika ser atingido tão facilmente, ele rapidamente deu um passo rápido para o céu, esquivando-se por pouco do golpe. No entanto, ele estava ofegante. Desde o início foi forçado a ficar na defensiva. Charlotte rugiu o nome do seu golpe final ridiculamente longo mais uma vez, mas desta vez, Yumishika não se deu ao trabalho de bloquear. Tendo visto seu poder antes, ele imediatamente recuou com um passo rápido e contra-atacou com um golpe tão rápido que Charlotte mal conseguiu bloqueá-lo. Mesmo assim, uma mecha do cabelo de Charlotte foi cortada. Yumishika não pensou muito nisso, mas para Charlotte, seu cabelo era seu verdadeiro orgulho. Algo que ele passou incontáveis anos no eco-mundo cultivando com o máximo cuidado. Vê-lo cortado deixou frenético. Imperdoável, imperdoável, rainha da beleza do jardim de rosas real. Ele gritou, sua expressão se contorcendo de raiva enquanto uma Heiatsu rosa explodia ao seu redor. Yumishika instintivamente ergueu sua Zanpakutou para se proteger enquanto a fumaça envolvia Charlotte.
quando a fumaça se dissipou, diante dele estava uma aberração musculosa com um tutú de balé branco. A Reiatsu de Charlotte aumentou várias vezes após Resurrección, mas sua aparência ridícula fez Yumi Shika cair na gargalhada. Ha 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 ha. Ele tentou cobrir a boca, mas lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele rolava no ar de tanto rir. Charlotte olhou feio para ele, interrompida no meio do monólogo. Ei, desculpe. Ha ha ha, desculpe. Yumi Shika engasgou entre risos. Se não fosse uma batalha, ele poderia ter morrido apenas de tanto rir. Mas a força de Charlotte havia de fato atingido um novo nível. Ele apareceu atrás de Yumi Shika num piscar de olhos e o socou com tanta força que ele se chocou contra o pilar atrás, criando uma cratera enorme. Seu braço esquerdo estava fraturado em 3 lugares. A dor finalmente apagou o sorriso do seu rosto. Não se deixe enganar pela extravagância de Charlotte. Seu poder de combate era real. Yumi Shika percebeu instantaneamente, não é alguém que eu possa derrotar rindo. Ele mergulhou na floresta na base do pilar para se reagrupar, liberando sua Zanpakutou enquanto atacava Charlotte. No entanto, mesmo seu Shikai, Fujikujaku, não conseguiu perfurar o erro de Charlotte. É inútil, inútil. Sua Shikai só aumenta o número de suas lâminas. Ela não consegue cortar meu erro de jeito nenhum. Yumi Shika não discutiu. Charlotte estava certa. Seu Shikai atual era apenas uma fachada, não era sua verdadeira habilidade. Charlotte viu sua expressão sombria e sorriu, recebendo o soco de frente e acertando um uppercut no queixo de Yumi Shika, fazendo-o voar indefeso. Charlotte seguiu com um golpe de martelo com os 2 punhos que jogou Yumi Shika na superfície do pilar. O ser supremo, divino, maravilhoso, adorável, superpoderoso e sedutoramente sedutor da bela Charlotte Shuliorne. Seus ataques tinham nomes longos porque se ele não recitasse o encantamento completo, seu poder seria severamente enfraquecido. Um cero rosa em forma de coração foi disparado diretamente em Yumi Shika. Ele tentou se esquivar, mas ainda assim foi atingido de raspão, pois o raio da explosão era grande demais para escapar completamente. Antes que ele pudesse se recuperar, Charlotte reapareceu acima dele e lhe deu um soco na cintura, jogando no chão com força suficiente para criar uma cratera. Yumi Shika se aproximou fracamente, golpeando com sua Zanpakutou, mas Charlotte pegou a lâmina com as mãos nuas e deu uma cabeçada tão forte que ele quase desmaiou. Charlotte não lhe deu chance de se recuperar. Ele agarrou Yumi Shika pelo colarinho e usou o golpe final de sua Resurrección, ironicamente, sua única técnica com nome curto. Punição da Rosa Branca. Espinhos negros e escuros brotaram do corpo de Charlotte, envolvendo Asa em uma esfera de sombras. Nenhuma luz conseguia penetrá-la. Este é o castigo da Rosa Branca. Aqui dentro ninguém pode sentir nada. Aparência Reiatsu, presença, nada sai deste espaço. Vocês terão uma morte secreta que jamais será lamentada. Para quem venera a beleza, este é o fim mais cruel. Enquanto Charlotte falava, 10 rosas brancas e brilhantes floresceram na escuridão. Suas pétalas flutuaram, prontas para envolver Yumi Shika e sufocá-lo. Yumi Shika sentiu o desespero tomar conta dele, mas então ele gritou suavemente. Floresce em um frenesi louco. Huriiro Kujaku. Sua lâmina se transformou em inúmeras videiras azuis violeta brilhantes que se enrolaram em Charlotte, brotando broto após broto. Esses brotos absorverão toda a sua Reiatsu até você morrer, explicou Yumi Shika calmamente. Minha Zanpakutou é diferente das outras. Se não fosse pela sua técnica que corta todos os sentidos externos, eu nunca teria usado. À medida que as pétalas de rosas negras murchavam, flores de vidro coloridas como arco-íris floresciam na escuridão, e a esfera de espinhos ao redor dela se dissolvia lentamente. Yumi Shika saiu vitorioso, explicando a Charlotte que no Esquadrão 11, onde todos as Zanpakutou eram considerados tipos de combate direto, ele sempre escondeu sua verdadeira habilidade para evitar ser odiado por Kenpachi ou Ikkaku. Ele não sabia que Kenpachi nunca se importou com habilidades, apenas o esforço na batalha importava para ele. Charlotte só conseguia olhar enquanto a vida dele desaparecia, dominada pelo poder de Huriiro Kujaku. Enquanto isso, Kira Izuru travou um combate feroz contra Abirama, que havia libertado o águila em sua ressurreição. Sua aparência se transformou na de uma águia humanoide com enormes asas vermelhas, aumentando consideravelmente sua velocidade. Kira ficou imediatamente sob pressão. Mas Kira não era um tenente comum. Ele sabia explorar o terreno e as fraquezas do inimigo. Ele atraiu Abirama para um denso aglomerado de edifícios onde a envergadura do espada seria uma desvantagem. No entanto, Abirama não era estúpido. Como um dos Fraction de Barragan, ele simplesmente pairou no céu e destruiu prédios com seus pesados mísseis de penas até que Kira fosse forçado a se expor. Penas choveram como mísseis teleguiados, mas Kira as defendeu com Wabizuki e escapou para outro ponto de observação. Abirama ficou frustrado com suas táticas evasivas. Chega de se esconder. Ele traçou as marcas em seu peito, e suas asas se dobraram em 2 pares, aumentando sua velocidade exponencialmente. Sua Reiatsu vermelha assassina pressionou Kira, mas Kira permaneceu calmo. Quando Abirama desceu, Kira lançou seu Shikai. Levante a cabeça, Wabizuki. Ele golpeou cada asa 4 vezes. Com cada golpe dobrando o peso, cada asa agora pesava 16 vezes sua massa original. O peso absoluto fez com que Abirama caísse no chão, incapaz de se levantar. Ainda assim, Abirama rugiu desafiadoramente, lutando para se levantar e atacar novamente, mas ele só conseguiu pairar um pouco acima do solo. Kira suspirou suavemente. É assim que a batalha é. Com um passo rápido, ele se moveu para trás de Abirama e derrubou Wabizuki mais uma vez. Desta vez, seu oponente desabou completamente, imobilizado pelas próprias asas. Kira finalizou sem hesitar, decapitando-o com um golpe certeiro. A vitória não pertence àqueles com poderes mais chamativos, mas àqueles que a reivindicam por todos os meios necessários. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.